Boa noite, mais um livecast imobiliário. Hoje estamos com os nossos convidados Antônio Caltran, mais conhecido como Toninho, né? Toninho fica mais fácil. E a esposa Gladys, né? Muito boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. Paulinho. Isso aí, Paulinho Brito. Galera, boa noite, né? Sejam bem-vindos aí mais uma vez no livecast imobiliário. E hoje, Marcelo, ó, um tema que eu julgo ser o mais top, viu? Cartório, tabelionato de notas. Tem e nada mais, história, nada menos, né? Pra quem conhece o Toninho, sabe que tem muita história, conhece a Gladys, sabe que tem muita coisa aí, viu? Tá aí, ó, Gladys, mestra no assunto. Estou sabendo que já passou em vários concursos aí, ela vai poder contar um pouquinho da história dela aí, né? Isso aí. Que bacana. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigada. Obrigado. A gente que agradece o convite e a gente está sempre aí para ajudar, né? Como a gente estava falando antes, né? Cartório é para servir. É isso. Cartório é para servir, galera. Olha aí. Vamos lá. Conta um pouquinho da história de vocês. Primeiro, quanto tempo de casado, né? Porque já tem uma história aí, né? Deve ter uma história de casamento aí e uma história de negócio junto, né? Então conta um pouquinho de vocês aí. Ele já olhou para mim porque ele não lembra, né? Data. É data meio complicado para roupa. Passou a bola. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E nós somos casados há 26 anos. Que legal, olha só. Casamos lá em São Paulo, quando morávamos em Santo André. Certo. E naquela época eu era gerente de banco e o Antônio era... Trabalhava na indústria. Na indústria. É isso A minha aí. formação, eu sou tecnólogo em processo de produção, nada a ver com cartório. E eu sou formada em Ciências da Computação, a primeira. Olha formação. isso, muito bom, muito bom. E a gente se conheceu na casa de uma amiga em comum, né? Depois de 4 anos de namoro, a gente se casou. Casou lá em Santo André ainda. Estavam morando lá ainda. Morava em Santo André. Moravam lá. Casamos Legal. em São Paulo e morávamos em Santo André. A Gladys é uma... Eu sou de Santo André. Você também? Eu Cidade vim em ótima. 98 para Limeira. Que legal. A Gladys, ela foi fazer direito depois de casada. Olha isso. Eu lembro até hoje. A Gladys foi fazer uma cirurgia, ficou na quarentena, né? Aí ela falou pra mim, Toninho, poxa, se um dia eu fosse fazer uma outra faculdade, eu queria fazer direito. Olha aí. Eu saí, naquele tempo, passei numa banca de jornal, comprei alguns livrinhos de matemática, português, literatura. Gabaritei literatura com livrinho. Os livros. E levei para ela, Tó, você quer passar na faculdade de direito? Tó, dei os livrinhos para ela. Aí começou a história através dos livrinhos. Olha como que é legal, né? A jornada, né? A gente estava falando agora há pouco sobre jornada, né? Existe sempre uma história e tem um início, né? Tem um começo de todas as coisas, né? Então começou com o jornal. Começou no livro, Os livrinhos aí que foi. Olha só que Porque eu não podia sair de casa. Olha aí. Eu estava de licença do banco e eu estava muito triste porque Tinha que fazer alguma coisa. eu não ocupar podia o tempo. sair, não podia nem andar para fora de casa. E aí eu precisava ocupar, não tinha Internet, Netflix, nada outra disso. coisa. Então eu falei, eu tô ficando doida aqui, trancada, compra, eu vou estudando, sei lá, quem sabe. E aí foi. Você vê que quem quer Tá fazer vendo, acontecer, hein? Tem história. Pô, além de buscar sabedoria num livro, né? Que tem muita riqueza ali, né? Foi aí que trilhou aí a jornada, né? Da profissional. E a faculdade foi feita com ela trabalhando, né? Entrou na faculdade, ficou grávida do nosso primeiro filho. Então foi feita a faculdade no primeiro ano, casada, grávida e trabalhando no banco. Então a gente é um testemunho que Não tem impossível, né? não tem, a gente não, sabe, muitas vezes a gente não pode arrumar muleta para as coisas, né? Então por isso que é bacana. Então a gente compartilha isso até mesmo para que pessoas aí se empolguem, se animem, né? De fazer, de correr atrás dos sonhos, dos objetivos, né? Sempre é tempo de mudar de profissão. A minha profissão era muito boa, mas eu sempre senti que não era aquilo. E que infelizmente está acabando, né? Pois é, eu Os nem bancos estão sabia. fechando, né? Tá virando tudo digital. Só que assim também era uma loucura, porque ela trabalhava no Banco do Brasil. Meu Deus. Aí para falar para os outros que ia pedir para as pessoas que ia pedir a conta do Banco do Brasil Era naquela difícil. época. Porque era o emprego dos sonhos, né? Era concursado o Banco do Brasil, né? Concursado ainda. E é ainda, né? É ainda. Olha só. Olha, Gladys já vem então aí de Gladys uma vem de história vários concursos. Já. Aí chegou no 5º ano, ela me pergunta: o que eu vou fazer agora? Eu estou no 5º ano. O que você quer fazer?
E com isso a gente, eu acho que com o sincronismo do casamento dos dois, aí você começa a perceber na pessoa, poxa vida, né? Uma aptidão para isso, aptidão para aquilo, né? Você conversando. Aí agora, foi quando saiu do banco. O que precisa deixar claro é que não é fácil. Sim, exatamente. Foi uma decisão que eu saí de um salário muito bom para receber R$270 por mês como estagiária. Tem o sacrifício, né, Gladys? Então eu chorava muito, porque eu já não podia mais comprar as coisas. A gente tinha um menino pequeno e o Toninho sozinho, fazendo hora extra até dizer chega. Tinha que fazer. É isso aí. Porque era triste. A hora que eu queria gastar, o negócio ficava triste. E mulher gosta de gastar, você sabe. Gladys, e como foi? Daí você do banco já foi para cartório, tabelionato ou não? Ainda teve ali uma... Eu pedi demissão primeiro, por isso eu fui tão criticada. Mas ele não me criticou, então ele confiou. Eu não tinha passado em concurso nenhum. Só fazia esse estágio na Procuradoria Pública do Estado, lá em Santo André. Olha isso. Uau. Agora eu posso falar uma coisa legal? Porque tudo caminha, né? E eu me lembro que um dia ela falou que estava numa aula. Se eu estiver falando alguma coisa diferente, você me corrige. Tá. Aí chega um professor, acho que ele estava meio cansado da vida. Inclusive era um juiz, né? Sim. Era um juiz. Ele falou, quer saber de uma coisa? Vocês querem fazer alguma coisa diferente? Acho que ele estava meio cansado da profissão. Vai fazer concurso para cartório. Deu aquele estalo. E aí ele falou assim para mim, você não é gerente de banco? Eu não tinha pedido demissão ainda. É que a gente não é muito normal, né? Aí eu falei assim, eu sou gerente de banco. Ele falou, você passou o primeiro ano grávida e você tá com filho e terminou a faculdade sem trancar. Você já lida com gente. Menina, eu falei que ia tentar magistratura. Ele, menina, vai fazer concurso de cartório. Aí sabe quando aquilo entra na sua cabeça? Ele era muito querido e ele era muito sério. Sim. E era uma pessoa muito preparada, né? Legal. E quando ele falou isso pra mim, aquilo entrou assim, é isso que eu vou fazer. Entendeu? Como se fosse um conselho mesmo de um pai. Que bacana. Aí o Toninho comprou a ideia. A gente sempre fala assim. A gente falou terça-feira. A gente sempre fala, basta, que nem eu tô com uma doideira. Uma ideia muito louca. Basta um outro doido acreditar. Isso. Né? Claro, eu tô falando aqui de uma forma. O negócio vai embora. Né? De uma forma descontraída, mas é assim. Você tem uma ideia que você fala, não vai. Aí outra pessoa acredita e fala, vamos. Ele foi o único que acreditou. E aí vai de novo o Toninho. Descobri um negócio que você comprava um CD que tinha toda a matéria para estudar. Olha lá. Aí fiz a impressão, deu mais ou menos uma 100 apostilas, você lembra lá? Uma 100 apostila. Deu um cartório de apostila. Uma 100 apostila. Caraca. Falei, Mas aí eu fiz a lição de casa. Falei pra ele, pode deixar. Mas você sabe que é um negócio importante, pegando um gancho do que vocês estão contando, maravilhoso. A história já tô adorando já. A gente, né, trabalha com as nossas esposas também, né? Eu falo que quando o casal tá unido, né, e tem um propósito, porque tudo tem que ter um propósito, né? A gente cresce junto, desenvolve, né? E o marido ou a esposa que acredita no potencial um do outro vai ter sucesso em qualquer coisa que for fazer, né? Vai ter resultado. Porque a Bíblia fala, né, que não pode andar em julgo desigual, ou pensa uma coisa, pensa uma coisa, o outro pensa outra. Se está todo mundo pensando e está indo para o mesmo caminho, cara, não tem jeito de dar errado, né? Apoio, né? Tem união, tem apoio e tem as dificuldades, é lógico que tem. Dentro do processo, de todo o processo que você vai fazer na vida, do início ao fim, existem várias coisas que você não gosta de fazer, mas você tem que fazer. Exato. E uma coisa que você falou, Gladys, tem jeito de fugir disso, que é interessante, a gente falou disso terça-feira, Paulinho, sobre a questão de verbalizar, né? de determinar, falar, olha isso que eu vou fazer. A gente falou verbalizar, persistir, um mindset positivo, né? Ficar ali, né? Você crer naquilo e ter resiliência. Mas conta pra gente como é que chegou no cartório aí? Daí, vamos lá. Então, dá continuidade na história aí. Eu posso falar? Claro, o Toninho me arruma esse monte de coisa para estudar, mas eu fazendo um curso de manhã, fazendo estágio à tarde e à noite na faculdade.
Porque isso foi no último ano. Tá. E aí eu estudei durante um ano, eu não passava em nada, porque aí eu fui fazendo vários concursos, não só cartório. Cara, é muita Olha coisa. lá, resiliência. Olha aí, ó. Estudava a pilha e não passava em nada. Quando fala em estudar, não é pegar 2 horas de manhã, 2 horas de tarde. É pegar às 6 da manhã É e você não dormir, sabe a hora que você vai É dormir. dormir em cima do livro, né, Gladys? Então, e eu tentava, É um preço, é um como preço. o concurso de cartório não tem todo ano, porque é um concurso longo, extenso, Ok. eu, para me preparar, eu fui me inscrevendo em outros concursos, para a Procuradoria de Município, Procuradoria Do do Estado, então não passava em nada. Tá. Advogado público e tal. Só que isso é do concurso, da pessoa que presta concurso. Ele não passa, e é o que você falou. É fracassando que você vai aprendendo. Isso. Até chegar num ponto que ele começa a passar. Vai criando uma resistência, né? Vai E uma criando segurança, maturidade, de tanto segurança. errar. Vai tendo um macete, né? Aquilo Isso. que a forma de fazer ali. Você vai E sendo aí moldado, né? você vai começando a passar. E aí abriu o concurso, foi o 4º concurso para cartório, que foi quando eu fui para São Pedro. Passei muito, numa colocação muito ruim, mas passei e consegui pegar. Ok. Era cartório de registro civil de uma cidade pequena, ou seja, dinheiro Nada. continuava a ser menos que como gerente. Falando em dinheiro, vou pegando os ganchinhos. 75% dos cartórios no Brasil são deficitários. Aí depois é outro assunto. Vamos guardar essa informação que a gente já volta Exatamente. nela. Vamos lá. Esse de São Pedro não era deficitário, mas o que dava para pagar as contas, os funcionários, e eu pedia dinheiro para ele, que trabalhava na Continuei Mercedes. trabalhando na Mercedes. Exatamente. Olha isso. Para pagar férias, 13º, era ele Tá, que era tá. o aporte. Mas enfim, fui me inscrever para o concurso, fui passando as fases com a graça de Deus, porque era o primeiro, eu morria de medo, porque todo mundo falava, você não vai passar. Você não vai passar, você jogou dinheiro e tempo, você está jogando fora, porque você não vai passar. Cartório leva muito tempo, é muito difícil. Eu não tinha um ânimo, ele me animava. Não tinha ninguém falando um positivo, Ninguém era tudo positivo. negativo. Aí eu Meu passei da Deus. primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, da quarta para a quinta e última, que seria a prova oral. Ok. Cheguei no oral também, né, assim, porque nunca tinha enfrentado uma banca. Uma banca. E com o público assistindo, né? Mas aí passou, daí Olha. teve a entrevista também. Aí me perguntaram, né, que como ia ser essa composição, porque nós casados e tínhamos um filho de 6 anos. E aí na entrevista já me perguntaram assim, mas vocês já pensaram nessa criança, com quem que ele vai ficar? Eu falei, comigo? Lógico, mas seu marido sabe? Lógico, mas para onde quer que a senhora vá? Porque a doutora não sabe, nem se vai, né? Eu falei, para onde quer que eu vá? Ele fica comigo. E meu marido depois vai visitar, tal. Legal. E assim foi. Fui para São Pedro com o nosso filho mais velho. Ele tinha 6 anos, ele ficou muito bravo, porque nós morávamos em Santo André, uma cidade grande, do lado de um Não shopping queria ir para enorme. interior. Ele achou que estava passando férias. Mas a férias como ficou eterna daí. Ele falava, mas por que meu pai não veio? Eu vou morar com meu pai. Nossa, causava muito estresse, eu recebia muito bilhete da escola. Sim. Porque ele falava muita coisa, ele sempre foi de falar. Ele falava, professora, eu não acostumo, eu vou embora, eu vou morar com meu pai, eu não vou ficar morando aqui. Olha a ideia. E aí eu era chamada na escola, o que está acontecendo? Vocês vão se divorciar? Precisa falar com seu filho. Falando, mas essa ainda, se já não bastasse não ter dinheiro. As circunstâncias familiares. Todo o processo, Dentro sim. do processo. Mas até que ficou tudo bem e eu, olha, Quanto tempo você ficou em São Pedro? 4 anos. 4 anos. Estudando Nessa luta. muito. E você continuava lá? Continuava lá. Foi no outro concurso que ela prestou para remoção. Tá. Depois de 4 anos foi quando eu pedi a conta, pedi para me mandarem embora da Mercedes. Mas ele só pediu depois que eu consegui escolher. Porque não é certeza, E né? fala uma coisa, Gladys, como é que foi essa escolha? O porquê de vir para esse lado de São Paulo, para a cidade de São Pedro, agora vocês estão em Cordeirópolis? O que chamou a atenção de vocês? Porque vocês eram de São Paulo, Santo André, certo? Sim, o meu sonho era voltar para lá. Tá. Porque eu sempre amei a Santo André. Ok. E eu consegui na escolha
desse concurso, pegar Santo André. Santo André. Mas acontece que a escolha é um processo demorado, muita coisa muda durante a escolha. Um solta aqui, porque sobrou um cartório melhor. É uma coisa... E o que aconteceu? Eu escolhi Santo André porque Corderópolis saiu muito rápido, entre os primeiros. E aí, eu fiquei sem, mas a gente já tinha uma estratégia. Ok. Se não der... Eu tinha uma Se não lista der essa de cidade, vai na preferência. outra. Isso. E na minha lista era Corderópolis, tinha mais algumas daqui da região e depois ia Santo André. Então eu peguei Santo André para não sair sem nada. Ótimo. Porque lembra que eu disse que dependendo você pode ficar sem nada. Então eu fui bem colocada, mas não tão bem quanto eu queria. Era a 21ª, né, colocada. Peguei Santo André. Algumas coisas mudaram e aí faz aquele repasse. Aí troca, larga aqui, pega lá. Só que antes da escolha, você tem 30 dias para fazer visitas nos cartórios que vão que estão no concurso. Estão na lista. Então a gente já, antes de escolher Corderópolis, a gente já veio para visitar o estado de São Paulo praticamente inteiro, a gente mapeou. E tínhamos a nossa própria listagem que tinha até o número dos 21, interesses. certo? Ok. Mas conforme as coisas foram mudando, e você tem que ficar muito Vai atento eliminando. na escolha, porque muda muito rápido e você tem que ir até o microfone e falar, senão você perdeu a vez. Tá. Como eu já tinha pego Santo André, mas eu estava atenta. Quando eu vi que a moça que tinha pego Corderópolis deixou para pegar uma cidade que ela gostaria, Entendi. aí eu pus lá um pontinho na minha lista, Corderópolis está vago. E aí nada de ninguém pegar quem estava na minha frente. Aí quando eu fui, eu já falei, declino do anterior e peguei Corderópolis. Olha aí. Por causa... Foi assim mesmo, muito feliz. Não, mas eu tô aqui agradecendo também, Por viu? conta da sua escolha que você está aqui hoje. Isso. Que legal. E um dos motivos da escolha também, porque é a questão de atribuição para cartório. Ou seja, tem cartório que é só notas. Que era o caso de Santo André. Caso de Santo André. Tem cartório, cidades maiores, que é só protesto. Tem cartórios que são nichados, então. Notas com protesto. Ok. Corderópolis, igual a muitas cidades. Igual Limeira, Igual notas Limeira, de por exemplo, protesto. notas de protesto. E no caso aí entrava também registro civil e registro de imóveis também ou não? Não. Só a parte de Lá nós temos de uma notas, oficial assim. registradora Ok. que ela faz todos os registros. É o outro cartório de Corderópolis. Ok. Registro civil, títulos, documentos. Mas eu digo quando tava para escolha, aí entra essa todas. confusão, porque Tá. eu tinha passado nas 3 modalidades. Legal. Justamente por causa disso que dá. São grupos, né? De repente o cara sai. E aí tem sai os desse interesses grupo, de pula cada pra um. esse. Legal. Você tem que fazer, na verdade, não são só 5 fases a prova, que leva mais de um ano. Na verdade, são 7 fases, porque a última fase é a escolha, mas essa 6ª é depois que sai o resultado. Até a escolha, você tem que criar sua estratégia e visitar os cartórios. E analisar livros contábeis para saber se tem processo, para saber muita coisa. Exatamente. Tem toda uma auditoria a ser feita. auditoria, Então, uma diligência por Não, trás. tem gente, tem pessoas que vão escolher o cartório, contratam pessoas Quem pode, né? que têm conhecimento Terceirizados para ir junto para averiguar No tudo. caso, né, como nós éramos de São Pedro, de um registro civil pititico, onde ninguém nascia naquela época e nem morria, graças a Olha, Deus. não tinha hospital. O Toninho era o auditor e eu dava palpite. Eu ia conversando, eu falava, não gostei dessa cidade, não gostei desse lugar. E a gente Entendeu? vê, poxa, Corderópolis. Eu amei. Eu brinco quando eu vou em congresso de cartório, com os outros tabeliões, com essas coisas, né? Que Corderópolis é o coração do Brasil. Aí passa Bandeirantes, aí passa Anhanguera, aí passa Washington Luiz, todo lado de Limeira. Vou para São Paulo. Cara, quanto emprego Corderópolis, né? Quanta gente Corderópolis a renda per capita Sim. de Corderópolis é quase que maior que Limeira, né? Um distrito industrial magnífico. Magnífico. Com certeza. Então tudo foi visto. Sim. Então foi isso que fez a escolha, foi um pouco da localização, um pouco do tipo, do que tinha, né, de previsão. Não, aí nunca foi ao pra ser acaso, feito. foi bem estudado. Foi bem estudado, bem Sim. planejado. E planejamento, quem faz planejamento, né, a tendência é dar certo, né, Paulinho? Sim. Fazer planejamento, né, e olhar para o futuro, né? Sim. A gente sempre tem que estar olhando para frente, né?
Legal. E me conta aí as experiências aí, os bastidores, Caltran. Tem muita história. Conta uma história legal. Conta um negócio aí, uma história que você fala assim, isso aqui aconteceu lá em Coió. Não tem isso, só que a história é assim, a gente pode contar só em partes. Só em partes. Não pode entrar no Fala que foi o Marcelo, vai. Fala o Marcelo foi lá e... O que acontece, a gente brinca, né, que os raios caem em Cordeirópolis, né? Não sei porquê, não sei porque. Querendo ou não, a gente se dedica a estudar, né? Assim, sim. Caso, né? Eu acho que se chegar num cartório e você falar, não pode, não sei, isso não é do nosso perfil, né? Tem colega que a gente às vezes troca ideia, sempre troca ideia com outros tabeliães, assim. Legal. Poxa, como você resolveria isso? Mas isso só acontece aí. Uma das questões que não é muito usual, mas eu acho que o público deveria usar muito mais, são as atas, né? Atas em cartório. E uma das atas tem o testamento vital. Sim. Né? Traduz. Eu vou traduzir. Então, o testamento vital é aquele testamento que ele tem um testamento comum. Okay. Ele existe, ele é válido, mas a eficácia dele depende do testador morrer, certo? Tá. O testamento vital não. Ele tem eficácia enquanto você é vivo também. Então são diretivas. Por exemplo, eu quero nomear alguém como herdeiro, mas para isso ele tem que fazer algumas coisas para mim quando eu estou vivo. Enquanto está em vida. E você está inconsciente, impossibilitado de manifestar a vontade. Então, por exemplo, eu, Gladys, não posso fazer o meu testamento vital, mas eu posso procurar um colega tabelião em qualquer lugar do Brasil e pedir, faz o meu testamento vital, porque eu quero que, assim, meu marido, o Antônio, vai ter que se eu ficar em coma, por exemplo, eu quero que, assim, se não tenha muita perspectiva, que ele me leve para casa. Eu não quero sofrimento. Então tem esses apontamentos. Esses apontamentos são os mais específicos. Okay. Se tiver uma doença que pode tratar para viver um pouco mais, mas é irreversível. Tá. Eu quero deixar no testamento vital que minha família me leve para casa. Ou me interne em determinada clínica. Eu não quero receber visita. Quer dizer, aquele incumbido daquela obrigação, ele vai ser tem que ser realizado para que o testamento seja validado. Exatamente. Então eu determino, não quero receber visita, porque eu não quero que me vejam assim. Ele vai ter que dar ordens muito claras e não adianta questionar. São diretivas com condições. E outra coisa, nesse meio aparecem as coisas engraçadas, as coisas assim loucas, que você fala, não é possível. Conta aí, que você viu? Mas eu vou dar um exemplo. Um exemplo. O cara quer ser enterrado com, sei lá, de short e camiseta. Ou então não quero vela, ou então quero... Você pode prever várias tudo que você imagina que é possível. O velório, por exemplo. Você pode dizer que a duração, você não quer que passe velando a noite inteira, você quer que seja numa igreja, você já tratou que você quer ser cremado. E é um ótimo local, porque... Cara, tô ganhando lição aqui, ó. Porque a cremação, se não for que nem na época da Covid, se fosse uma determinação pelo poder público, é uma coisa. Ok. Mas se for particular, simplesmente um desejo meu, eu tenho que deixar por escrito, ou então a família tem que deixar por escrito. Mas como que eu posso deixar esse desejo para que a minha família não diga depois, ela disse, mas não é bem assim? Por escritura, não é vender o peixe apenas. Porque o que está na escritura tem presunção de verdade. Ótimo. A hora que você apresentar para o juiz e a família falar assim, não, ela disse isso, mas não era bem isso que ela não queria ser cremada. Tá. Mas quem não quer é o Antônio que não quer pagar a cremação, entendeu? Sim. Vamos pôr a culpa nele. Aí o juiz fala, não sei, você vai pedir emprestado, só assim você vai receber o que ela te deu a mais. E como que eu faço uma busca para saber se foi feito, vamos supor que acontece lá, né, essa pior condição e ninguém avisa que tinha um testamento. Igual um imóvel, é feita a escritura, o registro, a gente consegue fazer a busca pela matrícula e ver lá toda a história. Que no caso de um testamento, como que, né, se ninguém sabia, enfim, ou encobertou, como que o juiz consegue fazer essa busca, essa petição
desse testamento, enfim, dessa escritura aí de testamento? Geralmente, quando alguém faz um testamento, tanto comum quanto a diretiva antecipada de vontade, que seria esse tipo de testamento, ele deixa alguém incumbido, certo? Um amigo, Então tem uma testemunha. Tem alguém incumbido Eu já disso. fui testemunha de um testamento. Então, às vezes, ele deixa um profissional de confiança dele, por exemplo, um advogado, Entendi. um contador, não tem problema, pode ser até um leigo, a pessoa vai guardar com ela, mas a sua pergunta é muito pertinente. Porque todo ato que você faz em cartório de notas, ele sobe todo mês para uma central. Então, o que acontece? Quando a pessoa morre, o juiz, para determinar exatamente, para poder fazer o inventário, tanto judicial como extrajudicial, é preciso uma certidão de que essa pessoa não deixou nenhum testamento ou uma diretiva, entendeu? Ou seja, esse arquivo sobe para o CRJ, talvez? Não, ele sobe para o colégio notarial. O colégio notarial. O próprio presidente do colégio é que emite. Uma dúvida minha, já aconteceu o caso de gente deixar o testamento? Por exemplo, a esposa deixou o testamento e não deixou nada pro marido, deixou pro filho, ou deixou pro tio, sei lá, alguém da família, ou fora da família. Então, tem casos assim? Esses arranjos, né? Mas acontece o seguinte, a lei, ela deixa muito clara quem são os herdeiros necessários. Ótimo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas agora tá até na novela, né? O pessoal falou assim, respeitada a legítima. A legítima é metade do que eu, Gladys, tenho. Então, essa metade eu não posso mexer, porque são dos meus herdeiros. A lei assegura. Porque tem a questão do tipo de casamento, né? Qual regime que foi, de casamento, tudo. Por isso que é tão importante, até para fazer um testamento, a gente fala assim, o trabalho do tabelião ou do registrador, ele não é solitário, ele é sempre assim, com o corretor, com o advogado, com o juiz, porque o advogado, nesse momento, que faz, às vezes, o primeiro atendimento do cliente que está pensando em fazer um testamento, ele é fundamental. Sim. Porque ele vai dizer, não, esse tanto não pode e tal. Então, geralmente, chega no cartório mais ou menos desenhado. Quem vai filtrado, né? É o advogado, porque o próprio testador, ele é afetado por emoções, às vezes por um filho que está fora do casamento e a esposa não sabe, ou a atual esposa ou a companheira não sabe. Então, ele, pelo dever que nós temos de sigilo, o que vai acontecer? O advogado vai ser o primeiro, geralmente, a ouvir, ou pode ser o escrevente, né? Não obrigatoriamente. Mas é bom sempre ter aquele apoio do advogado, porque ele vai falar, olha, não, testamento, por exemplo, enquanto o testador está vivo, ninguém pede certidão. Só ele mesmo. Só ele pode pedir. Só ele. Ou o juiz determinar, lógico. Se for a justiça determinar, tem que passar a certidão. Mas se o testador estiver vivo, ninguém acessa. Ninguém. Porque é caro, Gladys, para fazer um testamento, por exemplo? Não é caro. Custa muito caro? Não é caro, porque não considera aquela faixa de valores de escritura para negócios ou imóveis. É um valor fixado, se tem patrimônio, se não tem patrimônio. Perfeito. Porque o testador, vamos dizer assim, um homem que tenha filho fora do casamento ou fora da união estável, não quer que... É com outra pessoa, mas ele ama aquela criança. Ele ama aquele filho. Ele pode fazer isso em segredo no testamento. E esse herdeiro só vai ser de conhecimento público depois que ele morrer. Agora, se ele não faz testamento, como é que fica? Vai ter briga. Por isso. Aí o litígio vai longe, hein? Por isso que é aquela questão que se diz da fé pública, do notário. E fala uma coisa para mim, como é que fica isso? Por exemplo, Cordeirópolis é uma cidade pacata, né? É muito acolhedora. Mais ou menos. Ela é pacata nos finais de semana. Ela não é, logicamente, ela não tem um perfil turístico, mas ela tem um perfil muito industrial, forte, né? Então, durante a semana, ela não é pacata. Como que é o dia a dia em Cordeirópolis? Como é que vocês lidam com a comunidade lá? Como que é o relacionamento cartório? A interação, vamos dizer assim. Interação. A gente tem que olhar, né,
a questão da necessidade, né? Tá. Tanto é que a gente mudou de prédio, a gente conseguiu construir um prédio novo, a atenção, a gente procura trabalhar muito junto aos nossos colaboradores. Para quê? Para que eles recebam as pessoas como elas devem ser recebidas, um bom atendimento. Existe uma interação muito grande, porque agora, por exemplo, a prefeitura, né, a questão da dívida ativa. Então está existindo Está indo para cartório, né? Tá protestando. Então a gente acaba fazendo um meio de campo nesse sentido, né? Legal. Então tem essa percepção, né? Porque hoje o cartório ele trabalha, mas ele é fiscalizado, né, pelo judiciário. Por exemplo, a gente vai ter uma correção daqui todos uns dias, os né? Todos os cartórios têm. Ou seja, se a gente não conversar... É uma vez por ano ou é mais uma vez por ano? Uma vez por ano. Se a gente não conversar com os poderes, sim, sabe, a gente acaba não fazendo um bom trabalho, né? Então a gente procura se interagir, né, para atender da melhor forma o público que está lá, a população. E qual a validade do concurso? É validade eterna? Como é que funciona esse prazo de tempo que vocês têm para trabalhar dentro do cartório? Você disse depois no que cartório. Depois que você passou no concurso. Passei, você está lá com o corderal, vou me aposentar, assinou. Vou largar a mão. E aí, tipo, quero vender o cartório. Vou dar pro meu filho. Como é que eu... É isso. Como eu vou explicar uma vez por todas. A turma tem curiosidade disso, viu? E eu quero deixar bem claro aqui que tem muitos cartórios, tanto notas, protesto, como de todas as modalidades, que tem ainda à frente um titular que era desse tempo, que não era concursado, às vezes não era da família, não. Às vezes era indicado pelo titular por sua... por ser um bom profissional. A gente dá um exemplo aqui, né? Em Limeira a gente tem o cartório do Breno, do Candioto, né? Que é de família, que com certeza são excelentes profissionais. Sim, também. Então, eu quero deixar bem claro que às vezes as pessoas confundem muito. Se não é concursado, então não é bom. Não, de jeito nenhum. Tem profissional muito sério e muito profissional, tabeliães excelentes registradores também, que receberam dos seus pais ou de um outro registrador e tabelião que nomeou quando era possível, antes da Constituição de 1988, e que são excelentes titulares. Melhores, né, ótimos, até melhores. Entendeu? Não é verdade isso de que só o concursado. Não. Existem sim, em toda profissão, em toda área, os bons profissionais e os maus. Exato. Então pode ocorrer de ter algum que foi nomeado assim, não ser bom? Tem, mas tem concursado que também não é bom. Não, pode até ser bom intelectualmente, mas não é um bom profissional ali para atender, pensar nos colaboradores, pensar nos usuários, nos clientes. Tem também. Sim. E com certeza esse sai, porque o judiciário fiscaliza. Então, é assim, nós recebemos a delegação por tempo indeterminado, ou seja, vitalício. Até a morte, se eu trabalhar direito, se eu me preparar, se eu continuar... Mas tem uma fiscalização do judiciário. E eu preciso estar me atualizando, passando as atualizações, porque aqui no Brasil é muita legislação. Quase nada, tem que prestar conta pro judiciário. Quase não muda nada, né, Paulinho? Toda atividade dentro de um cartório, ela é informada. Legal. Porque existe a questão da modernidade. Ela é rastreada, tudo. Você é rastreado. Você consegue saber se você fez uma cópia autenticada, e daquela cópia autenticada foi feito a distribuição dos valores, né, devidos. Os repasses se você, que a gente fala, né? Os repasses, se você pagou imposto sobre aquilo, se aquele documento é um documento válido, aquele selo, se aquilo ali mesmo se aquele selo não foi roubado de algum cartório e alterado, né? Tudo agora está no sistema. Tudo é rastreado. Para evitar fraude. Que legal. E falando em rastrear, hoje a gente está entrando cada dia mais com tecnologia, inovação. E tecnologia é praticamente tudo. O algoritmo está lá, está vendo tudo o que acontece. Sim. E a gente está aí, com a novidade, o e-notariado que já vem aí há um tempo, né? Há um tempo. Já tem um tempo, né? Os cartórios aí, os tabelionatos estruturando. Conta um pouquinho aí o que é o e-notariado, como que funciona. Legal. A gente esteve num congresso, né?
essa semana que passou, e uma pessoa, um dos palestrantes falou o seguinte, né? Ele é de informação, tecnologia, ele falou, a gente não adianta ter medo de perder emprego por causa da inovação, da tecnologia, da IA, né? Okay. Eu acho que a mentalidade tem que mudar. Eu acho que você tem que ter medo de perder emprego se você não estiver se atualizando. Sim. Se você não estiver caminhando junto e acompanhando, né? Então, o e-notariado veio para ajudar nesse sentido, né? Hoje, 100% de atividades de cartório, serviços de cartório, você pode fazer pelo notariado. 100%. 100%. Hoje, só vai em cartório quando a pessoa ainda não tem esse conhecimento pleno, né? Ainda tem muita resistência dúvidas. ainda, Toninho? Ainda tem. Com o e-notariado? Ainda tem. Certo. Né? Mas você vê que o pessoal mais jovem já não tem isso. E o cartório também, quando você falou da comunidade, o cartório também, ele faz a sua parte social. Eu não posso chegar lá e falar assim, do dia para a noite, como uma outra empresa privada aí, que pode chegar e falar assim, a partir de agora é só assim. Não, o cartório não pode fazer isso. Legal. Né? É uma das interações dele com a comunidade. Perfeito. Ou seja, você pode fazer ele digital, como você pode fazer ele presencial. E tem a preferência também do cliente, porque preferência do cliente. Muitas vezes tem cliente que vai sempre fazer negócio, mas tem cliente que entra uma vez ou outra, ele quer ver com o escrevente que está analisando. Ele quer sentir no cartório a pessoa. Exatamente. E qual que é, Gladys, os serviços que o e-notariado pode ser feito? O que é uma escritura, uma autenticação? Tudo. Você pode fazer tudo pelo e-notariado. Agora, na plataforma aqui, na palma da mão, com o smartphone, você pode fazer reconhecimento de firma, fazer aquela doação de órgãos. É legal isso, doação de órgãos. Isso. Autorização para menores viajar sem acompanhamento dos pais. Dá para fazer tudo pelo e-notariado. Dá para fazer. A escritura de compra e venda. Então, a escritura na palma da sua mão, ainda não. Faz digital, mas com a videoconferência por vídeo. Você vai fazer na palma da tua mão a hora que você for fazer a videoconferência. Ok. Tá? Mas ainda tem essa validação. Tem essa validação. Porque é assim, você quando vai no cartório, existe uma situação que você faz por uma assinatura. Ok. Por comparação, semelhança e autenticidade. Qual que é a diferença? A autenticidade é aquela que está presente e você assinar o livro. Assina na hora ali. E assim também é o e-notariado. Tem assinatura que você faz sem estar presente. Olha aí. Isso, e tem o reconhecimento de firma. E a assinatura que você faz, que é a autenticidade, que é aquela que você tem que estar presente. Porque como se fosse uma assinatura de uma escritura. Sim. Então, um documento de uma transferência veicular, documento do carro, eu consigo fazer a assinatura via notariado. Consegue, desde que, porque assim, documento digital, ele tem que ser 100% digital. Depois nós vamos entrar no híbrido. Ok. Por quê? Porque foi padronizado dessa forma, senão vira bagunça. Porque se você faz um documento digital, assina, e daí a pouco você tira a cópia e outro. Não dá. Padronizou o que? Digital é digital. Então, para veículos, os dois tem que assinar digital. Diferente um pouquinho da escritura, que pode ser digital e pode ser presencial. E híbrida também. Híbrida também. Por quê? Porque a escritura, a assinatura da escritura não fica com as partes. Fica no cartório. Então aquilo é pertencente ao cartório. Fica no livro. Fica só com uma cópia, que é o traslado. Que é o traslado. Ou seja, por isso que a escritura se pode fazer dessa forma. Sim. Tá bom? Mas a partir do momento que essa escritura foi feito isso, o cartório transforma ela em digital. Porque ele falou assim, realmente foi assinado, está aqui o documento digital. Esses arquivos digitais do cartório, eles são criptografados, é isso? São. Todos criptografados? A segurança é uma segurança assim, tipo, que é o máximo hoje de segurança. E essa plataforma, uma plataforma não é do cartório de Cordeirópolis, tem uma plataforma do cartório de Limeira. É única. É uma plataforma única federal. No Brasil. No Brasil. Legal. No Brasil, né? Então, é uma assinatura segura, né? Porque você tem níveis de assinatura. Sim. Né? Por isso que a gente alerta muito, você vai fazer um contrato, mas você quer que esse contrato seja verbado numa matrícula, não adianta se chegar lá para o registrador com uma assinatura simples, que ele não vai
assinatura digital simples. Não Exatamente. dá. Porque ele não vai averbar isso na matrícula. Porque ele está fazendo prova daquilo para ele poder averbar. Por exemplo, pegando um gancho do que você está falando, a gente tem contratos hoje que são assinados digitalmente por aquele ClickSign, né, o Authentic, e que tem a validação do ICP. Isso, assim. Essa tem boa validade? Pergunta. Não tem. Não a depende assim, olha só. Depende. Se todos que assinou pelo ICP, nós podemos fazer uma escritura. Mas se de repente a sua plataforma, você vai lá, faz o documento, você assina pelo ICP e tem mais 2, 3 pessoas que vão assinar, mas elas não assinam com o certificado ICP, ela não tem validade para escritura. Mas seria assim, o Marcelo falou, tem o certificado digital, isso, né? Sim, que é pelo ICP Brasil. Geralmente um contador usa, que é o ICP Brasil, que é uma certificadora que tem a validade. Agora tem os aplicativos, sites, que daí não é um certificado digital. Você faz ali uma foto, coloca o RG. Ele tem uma normativa, né, que foi liberada, uma assinatura simples seria. Eu costumo dizer assim, olha, que nem atos notariais no cartório de notas. Para lavrar escrituras, precisa ser na plataforma do e-notariado. Ponto. Perfeito. Porque a plataforma e-notariado tem fé pública também, tanto quanto ICP Brasil. Ótimo. ICP Brasil, o que é assinado pela ICP Brasil tem entrada, por exemplo, no registro de imóveis, porque é da ICP Brasil. Entendi. Mas uma simples que não pertence à ICP Brasil, nem é do e-notariado, já não tem. Aí o registrador vai falar assim, preciso de ou ICP Brasil, ou e-notariado, ou que você venha aqui. E aí, ou me apresente em papel com assinatura, com reconhecimento de firma. Como você vai reconhecer de firma de alguém ali que está faltando? Exatamente. Não tem como. Você baixa o documento e pode fazer o reconhecimento. Isso, aí sim. Agora, não precisa reconhecer se chegar, por exemplo, no registro de imóveis e for da entrada e o próprio estiver lá para assinar perante um inscrevente ou auxiliar, aí ele está vendo. Legal. Porque o importante é preciso saber assim, tanto o registrador como o tabelião de notas ou protesto tem fé pública. Por que precisa dar vídeo? Por que a videoconferência fica arquivada lá na central, fica arquivado no data center de todos os cartórios? Porque a gente tem que dizer que a gente viu você. Não teve o tete a tete. Exatamente. Isso. Teve a tete a tete, já foi por vídeo. Assinatura é a segurança pro tabelião ou pro tabeliã. E o e-notariado, ele é assim, ele é uma assinatura muito segura, por quê? Porque só você pode fazer. Porque você vai usar sua digital. Ou seja, ninguém vai usar a tua digital sendo que não é você. Na marra. Vai fazer você para você fazer. Vamos lá no cartório. Você vai estar. Então ela é muito segura. O cadastramento do seu certificado no e-notariado, você já passou por uma entrevista no tabelionato, fez foto, toda a documentação. Exatamente. Então você pega toda aquela questão que você fazia física no cartório, começa a pensar dela digital, da melhor forma. E é por isso que a gente tem que ver o vídeo, porque a gente já percebe caras e bocas, se a pessoa está desconfortável em fazer aquela escritura, não é para fazer. Não é pra lavrar. E aí as pessoas acham que a presença do tabelião ou que o vídeo é desnecessário. Olha só que interessante que você está colocando, né? Do tabelião ou quem esteja lá atendendo, né? Ter o insight, né? Ter o feeling do que está acontecendo ali no momento, né? Exatamente. De repente uma mulher, ela está sendo forçada a assinar a escritura de venda do imóvel pelo marido. Ela vai dar sinais, né? Ela vai dar sinais e aí a gente vai falar, viu, vamos ter que remarcar. Tô um pouco nervosa, vamos tomar uma água, ela não está sabendo responder direito, ela não está confortável. Então, muita gente acha que isso é bobagem até passar por um problema. Por uma situação dessa. Porque a gente tem que ver. E nós estamos falando no processo de 5 minutos. É muito simples. Muito rápido.
muito rápido. Nós estamos aqui falando meia hora de um processo Não, de cara, que aula, Paulinho, que aula. Tá, eu tô adorando aqui. Viu? Muita Pegando um informação. gancho, não estava nem aqui na pauta e me lembrei aqui a plataforma de pagamento do Drex, né? Que é no tabelião. Já está funcionando? Ainda não? Está em estudo? Como que tá? Está em estudo ainda, porque tem que ver como vai ser normatizado isso para poder... Mas é claro, o colégio notarial, por exemplo, que cuida dos cartórios de notas, né, porque Protesto é uma outra associação, eles já ficam antenados nessas questões para já ter um grupo de estudos para regulamentou, já está rodando aqui também. E sobre tokenização, vocês estão por dentro de alguma coisa sobre a escrituração em tokenização? Como é que tá isso aí? Tokenização é mais com relação aos imóveis, né? Isso. Que por isso mesmo vão acabar agora recebendo cada um código nacional. Vamos dizer assim, um CPF, né? É por isso então que está saindo o código já para linkar com tokenização. Porque há uma grande discussão, muita gente fala, não, porque tem o blockchain, não sei o quê, mas o papel do registrador imobiliário é muito importante, porque nós adotamos tanto o notariado como os registradores no Brasil é do tipo latino, que é a maioria do mundo. Até na China tem notário, tabelião e registrador. Sim, não é questão de Brasil, não é questão... Isso, e tem regras, entendeu? E para dar segurança, já que por exemplo, o registro de imóveis trata só de imóveis. Para dar segurança para aquele bem que é de elevado valor, que muitas pessoas têm na vida, é preciso ter cautela, né? Para proteger a própria pessoa. Tanto a que está vendendo como a que está comprando. Então, não dá simplesmente para falar, não, joga no blockchain, porque não é assim que trabalha. Não é simplesmente isso. O registrador tem vários escreventes para qualificar os títulos. Não pode ele não é só assim, digitaliza e registra, não. E fala uma coisa, pegando um gancho ainda de registro, né, de escritura. A gente sabe que qualquer cartório pode lavrar uma escritura de qualquer lugar do Brasil, né? Sim, é isso mesmo? Isso acontece recorrente? Como que funciona? Você como tabelião, você tem a sua cidade. A sua circunscrição territorial, que é o município. Você como cidadão, você tem o direito de escolher o tabelião da sua preferência, da sua confiança. Certo. Por isso que a gente fala que quem escolhe o tabelião é a pessoa que quer fazer uns trabalhos, que já teve uma percepção de um bom trabalho, tem uma certa afinidade, tem uma certa facilidade. E foi bem tratado. E isso é um tabu, viu? Porque muito dos contribuintes, os clientes não sabem que... acha porque estou fazendo a escritura de compra e venda de um imóvel, preciso ir no da cidade. Não. Por que existe o tabelião e o notário e o registrador? A pessoa fala, não podia ter um cartório só? Por que tem que passar por dois? Né? Existe uma situação onde você não pode registrar aquilo que você fez, aquilo que você escriturou. Porque você pode escriturar da forma do seu desejo. O trabalho do outro. Porque o registrador ele está auditando o que o tabelião fez e vice-versa, né? Exatamente. Se você vai fazer uma escritura e a matrícula está esquisita, você vai falar, opa, talvez não é à toa. Isso audita o outro. Isso é segurança. É segurança. Perfeito. Bom. É segurança. Né? Então, essas coisas, esses mitos aí, eles têm que acabar, igual a burocracia em cartório. Eu estava conversando com você um pouquinho antes. Fala um pouquinho. Se você chegar para mim no cartório hoje e falar assim para mim, tô de manhã, tô chegando aqui, vamos lavrar esse hoje à tarde? Qual o problema de eu falar vamos lavrar? Problema nenhum. Então, por isso, aproveitando, né, a questão do corretor, toda essa documentação tem que ser muito bem preparada para que a situação, o contexto todo não seja demorado, não é burocrático. Perfeito. Quando você pega um imóvel para vender, poxa, você viu que o negócio já está aparecendo, você já analisou aquela matrícula, você sabe que aquele imóvel vai ter negócio. É a falta de informação que deixa burocrático. Eu vejo que o corretor poderia, antes de vender,
Já validar todas as informações. Sugerir pro interessado, meu, como é que tá a tua certidão de casamento? Ó, você tem esse documento? Eu não tenho, ou perdi, ou eu casei de novo. Sim. Ou eu larguei, casei. Sabe, então isso daqui, se você chegar para mim com toda a documentação, bonitinho. E vocês têm lá, um dia por exemplo, outro. Caltran, um checklist, por exemplo, que você fornece no pessoal, claro. de documentação necessária. Sim, o que eu queria aqui só ressaltar é assim, a matrícula de um imóvel, às vezes ela é simples, Sim. mas às vezes ela não é. Às vezes ela é bem complicada. E aí eu vejo muitas vezes, assim, não é culpa do corretor, mas porque ele pode, precisa ter diálogo, sabe? Uma dica que eu dou para os corretores, conversem, porque assim, não estou entendendo essa matrícula. Ué, tem hora que nem eu não estou entendendo. Okay. Aí eu tenho que conversar com o registrador ou com o escrevente de lá. O que foi feito ali, não há problema nenhum você não entender. O problema é você fazer sem entender e dar problema lá na frente. Muito problema. Porque tem imóvel que tem a matrícula tão limpinha, mas tem problema. E você não viu. E aí a pessoa fala, nossa, estou fazendo um ótimo negócio, dá lá, não dá registro. E tem aquela matrícula que você fala, meu Deus, é tanta penhora, é tanta coisa que aconteceu aqui. Volta e vendeu novo, pedaço, e teve inventário, e teve doação, e teve não sei o que. Meu Deus, tá enrolado para começar. Aí o vendedor já vai querer baixar o preço. Porque fala assim, já tem coisa lá. Tá enrolado. E às vezes as anotações tá tudo resolvido tá já. Tudo resolvido. Isso que eu ia dizer. Você sabendo ler uma matrícula de um imóvel, você fala, não, ele tá com muito problema aqui. Eu não sei vocês. Mas tá tudo certo. Eu pego uma matrícula, eu já vou na última folha, eu vejo ali, aí eu falo, tá, eu já entendo o contexto último, aí depois eu venho e daí eu Aí você olhou matrícula, legal, tá para vender. Mas você já antecipou alguma certidão que é gratuita, que você consulta pelo babá? Meu, esse cara não pode vender. Ô, fulano, você sabia que tem que... Uma penhora aqui, você tem que dar uma norma. Ou você vai esperar lavrar a escritura pro cartório e falar assim pra você... Ô, Toninho, você falou aí de algumas certidões gratuitas, até a gente fala na mentoria, né? Que a mentoria Mesa Imob, que a gente passa pros corretores. Na parte da diligência, da investigação, tem muita coisa que já dá para antecipar. Então na captação do imóvel, exatamente, na captação do cliente vendedor, muito. Já dá para passar um pente fino. Se não vou trabalhar um imóvel cheio de vício, vou levar meu cliente comprador, vai dar proposta a hora que vai ver. Tá tudo bagunçado. E outra coisa, vou ao extremo. Esse comprador, ele já falou para a mulher. Já criou o sonho. Já tá chorando. As crianças já tá vendo que já vendeu a casa dele pro vizinho, que ele falou, vou vender esse negócio ali. Aí você fala, meu, tá com brincadeira. Gente, tá aí, ó. Tá aí. Não é só a gente que fala, tá aqui, ó. O pessoal do cartório, do tabelião, passando como que funciona. E às vezes, aí eu vou falar do outro lado também. Às vezes parece que tá tudo ruim e não tá. Porque é uma penhora que não foi cancelada, mas já foi resolvida. Já tá resolvido. Às vezes tem umas coisinhas que a gente puxa, parece que... Ou então, nada que você possa consultar, que você fala, gente, mas olha o valor disso aqui. Olha quem tá vendendo. Vamos saudar que dá pra seguir o negócio. É um valor tão mínimo, sabe? A gente vê muito, Toninho e Gladys, no mercado... o cliente faz a captação, né? O corretor vai lá e faz a captação do imóvel. E aí ele pergunta para o cliente, como é que está a documentação? Tá tudo certo. Tudo certo. Ué, mas tudo é tudo. Certo, mas tudo certo, você imagina tudo que tá ok. Mas tudo pra ele tá tudo você nem sabe que tá perguntando tudo, ele não sabe que é o tudo também. É tudo. Mas é isso, Marcelo. Pode ter uma indisponibilidade. Pode ter muita a regularização, uma metragenzinha. Na maioria das coisas, dos imóveis que a gente tem visto, não está 100% regularizado o imóvel. O que eu sempre valorizo. Não dá financiamento. Não dá financiamento. Um lançamento no imposto de renda, às vezes está tudo certinho. Exatamente. E o imposto de renda? Está vendendo por 1 milhão, só que ainda estava lá declarado em 100 mil, que comprou lá em 1.900 bolinhas. E você imagina, você quer ganhar um cliente, você perguntar para ele, olha, vamos ver essa documentação. Quando for lavrar a escritura, eu vou ter que ver essa documentação. Como é que tá? Só de você perguntar como é que você tá, ele vai falar, meu, esse cara é certo. Exatamente. Outra coisa, vai comprar casa. A casa tá linda, maravilhosa, a mulher já se viu lá. Já sonhou, né? E tudo. Aí vai olhar a matrícula, só tem o terreno. Isso, na maioria.
Ah, porque eu não fiz a escritura, porque na época eu não averbei a construção, mas o INSS tem que pagar, que eu não paguei. Mas isso também não é uma culpa do cliente, do proprietário. Por quê? Ele contratou lá o engenheiro, fez o alvará da obra, a planta aprovada, e para ele já acha que já está certo. Por quê? Porque ele não faz 50 casas na vida. Faz uma casa única. Mas a hora que o corretor vê isso, porque é ele que vai lá. Ele que vai lá vender, ele vai lá tirar foto. Deveria ser habilitado para entender tudo isso e trazer informação. Ele já fala, olha, então, como que fica? O comprador que vai providenciar a verbação não vai ter que ver quanto é no registro de imóveis, tá tudo recolhido, o INSS, papapá. Outra coisa, mito ou verdade? Valores de taxas. Né? A gente sabe que tem uma tabela a ser seguida, né? Tem diferença de cartório para cartório? Estado não. Não tem. Estado não. É mito. Não. É mito. É mito. Outra coisa. É mito. É uma coisa que entre cartórios, desconto, a gente vê como uma questão fora de ética totalmente. Por quê? A gente preza pelo bom serviço. Ótimo. Se você quer ganhar um cliente, faça um bom serviço. Tenha bons funcionários e a gente precisa pagar esses bons funcionários. Bons funcionários. Isso é uma falta que a gente E o que eu sempre falo, né? Na lista de sonhos do ser humano, eu uso esse exemplo direto. O que você pode comprar de mais caro vai ser o imóvel. É o imóvel. Vai ser o imóvel, na prateleira. É o sonho. É o sonho de todo brasileiro. Você vai comprar um carro, você faz você leva no mecânico, você faz aquele laudo cautelar, lanterninha para todo lado, leva no funileiro. Gente, aí para comprar um imóvel, busca faz a diligência o seu técnico, o corretor competente, seu consultor, seu advogado, cartório, enfim. E outra coisa, busca informação. Cartório não está ali só para fazer serviço, fazer escritura. Não tô falando escritura porque nós estamos falando aqui no contexto de notas e estamos falando no contexto de imóveis, né, como corretores. Cartório não está ali só para fazer escritura, não. Ele está ali para receber o corretor e conversar, tirar algumas dúvidas. Não Nós já recebemos até uma vez uma corretora que tinha uma necessidade muito específica do cliente dela, não foi? Sim. E era... Assim, não posso falar o que foi, porque senão foi tão raro que daí vai saber quem é. Sim. Mas assim, o vendedor tinha uma necessidade muito específica. E o comprador também. Okay. O comprador queria determinado imóvel e o vendedor tinha uma necessidade específica. Aí foi parar em Cordeirópolis, né? Como que o raio caiu lá. O raio cai lá em Cordeirópolis, Paulinho. Aí veio a escrevente na minha sala. Nossa, mas isso? Eu falei, resolve assim. Olha. Não, mas não pode. Por que não pode? Por quê? Porque ninguém sabe. Eu já perguntei pra colega não sei de onde, ninguém sabe. Grupo, eu falei, mas quer dizer... Você pergunta agora pra quem sabe. E eu tava estudando. Eu falei assim, mas só porque ninguém sabe, isso nunca iria acontecer? Sim. Tá. Aí foi. Fizemos. Todo mundo saiu feliz. Porque... E eu... assim, orando, né, pro registrador registrar, porque é registrável, mas é muito às vezes como é tão difícil. Às vezes ele nunca passou na mão dele, ele vai ter controvérsia, né? Personalizado, né? Raro, né? Por melhor que o registrador fosse, porque como a gente pode ser procurado por qualquer cliente de onde quer que seja, perfeito. A gente pega registrador de tudo quanto é lugar. E aí o registrador vem perguntando, gente, o que é isso? O que eu faço? O que eu faço? Essa procura de pessoas de fora da cidade aumentou com o notoriado ou não? Não aumentou, mas tem muita procura de São Paulo. É a possibilidade de coisas mais rápidas, mais... Você tem uma velocidade maior. Velocidade, mas também questões mais complexas. Eu vejo que é que nem curva de rio, ali. É um testamento que não é usual. É esse negócio, por exemplo. Era uma compra e venda. Sim. Mas era um negócio totalmente diferente, que o próprio escrevente nem conhecia. Não você sabe, identificar. Eu acho assim, quando você vai em um cartório, você vai com a sua atividade lá, você tem que sair de lá ou fazendo, ou tendo a possibilidade de fazer aquilo,
ou saindo com a justificativa que não pode, ou você vai ter que ir atrás de alguma coisa, acerta isso para fazer isso. Você não pode sair, pô, faz, não faz. A gente tem que resolver o problema das pessoas. Outra coisa. As pessoas estão em busca de solução. Exatamente. Sim. Outra coisa que aconteceu, esse tempo atrás. O cara tem uma gleba, precisava de dinheiro, mas não podia vender tudo. Queria vender, e o cara queria comprar, ele comprava, mas comprava só o meio da gleba. Gleba é rural, né? Rural, no meio, só que aquele negócio dava 20 mil metros, certinho. Tá. Ah, mas eu tenho que fazer, desmembrar, tal, levar, Porque depois tem servidão, tem isso. Vamos fazer a escritura, né? Vamos juntar a parte arquitetônica da coisa, né? A planta, o memorial. Mas o que eu falei com a escrevente, né? Você vai escrever as coisas, a redação é muito como importante. se fosse explicando para uma criança. Não, mas o registrador... Eu falei, não, mas gente, o registrador, ele não acha ruim da gente explicar as coisas. Sim. Ele acha ruim ficar sem saber o que a gente pensou. Eu falei, vai abrindo o tópico e vai explicando. Isso aqui é porque é isso aqui, do ponto. Ele vai fazer assim, ele sabe, quem está comprando sabe. Olha. E aí, deu. O que precisava vender, precisava de dinheiro, o que precisava comprar, precisava do pedaço, mas não tinha tempo para ficar todo aquele... fez aqui num certo, e depois normalizou, mas isso que foi feito já foi averbado lá na... Mas é interessante, e a gente percebe o quanto tem de conhecimento aqui, né, Paulinho? Eu acho que dá umas 10 lives aí pra gente trazer. Dá. Conversar. É muito assunto. O que eu tô vendo que é interessante é porque vocês têm propriedade do que vocês fazem, então já passaram por vivências de muitas situações. Então esse aprendizado ele é contínuo por conta da experiência do tempo, né, que já está trabalhando. Então vem novidade toda hora. E eu sempre falo que o mercado imobiliário ele é muito dinâmico. E por ser mercado imobiliário e que tem um processo dentro do cartório, o cartório também se torna dinâmico, né? Com certeza. E não tem burocracia, né? A burocracia o que faz é você não ter no time do que de se preparar para algumas, porque essas informações elas são primordiais para a segurança jurídica. Na verdade não é burocracia, é um fluxo que tem que ser seguido, assim como uma cirurgia tem que seguir um procedimento, um cronograma, todo serviço, uma indústria, tudo tem, não tem um fluxograma. Seu processo, o checklist, tem um passo a passo. Para fazer qualquer negócio, não é só com imóvel não, porque no cartório de notas não se faz só com negócios com imóveis. Só imóveis. Tem muita coisa nova, sessão de precatórios tem que ser por escritura, muitos outros atos, sabe? Fazer empresa, você pode fazer um contrato social, um estatuto de uma SA. Porque o estatuto de uma SA é uma coisa muito complexa. Tem que passar pelo cartório. Você não precisaria. Mas você pode fazer no cartório. Hoje registra em junta comercial, né? Registra em junta comercial, mas por que não faz por escritura pública? Na capital, que tem tanta empresa, eles gostam de fazer uma sociedade anônima por escritura. Por quê? Porque ele tem mais segurança do que aquilo vai dar registro. Perfeito. Porque é chato, uma SA é muito complexa. Mas o tabelião escrever, vai ter que todo mundo quebrar a cabeça e fazer tudo. Caramba. Paulinho, eu ficaria aqui a noite inteira, mas a gente tem que encerrar a live. Mas tem muito assunto. Já estamos partindo? Já estamos partindo pro encerramento. Fala pra mim, gente. Seu chato. Não, é porque já passou, já deu mais de 1 hora que a gente tá aqui. Como que vocês enxergam toda essa atualização? Você falou um pouco sobre inteligência artificial, tecnologia, essa mudança aí, né, dos cadastros que estão vindo. Como é que se enxerga isso para o mercado, tanto o mercado imobiliário, mas para a população entender do nível de segurança? O que vocês enxergam nesse processo, essa etapa que a gente está atravessando agora? Passando, né? São transformações, né? O ser humano hoje ele está nascendo já se preparando para as mudanças, né? Antigamente era mais difícil, existia uma resistência muito grande, né? Você estava meio que confortável naquela situação. Certo. Então, como eu disse, né? Eu penso da seguinte forma: hoje a gente não pode se apavorar com a mudança. Fique preocupado se você não mudar.
Perfeito. E essa parte Perfeito. da Fique informatização. preocupado se você não mudar. Essa é a frase, hein, Paulinho? Olha só. Boa. E essa parte de informatização, tanto notarial, protesto, poder fazer negociação, registro de imóveis, enfim, todos os serviços, eles não são feitos, desenvolvidos de uma hora para outra. Eles são muito bem pensados para continuar dando segurança para todos os atos que são praticados ou registrados em cartório. Perfeito. Então, tudo que é feito em cartório tem sido feito, pensado a nível nacional. Tem o Notar-Chain, que é equivalente, faz parte da infraestrutura de blockchain. Ok. Para quê? Para que haja rastreabilidade dos atos. Então, tudo é rastreável, tudo tem começo, meio e fim. Coisa que assim, gente, o brasileiro gosta de um contrato, e principalmente se for para pôr na gaveta, né? Ele adora pôr um contrato na gaveta, mas gente, tudo que é público é mais fácil. Uma união estável, ela só é reconhecida quando o relacionamento é público. Exato. Nada que é escondido é bom. Exato. Então, assim, procure o seu notário de confiança, o corretor de confiança, o registrador não é o de confiança porque tem territorialidade. Mas é uma pessoa mas é uma pessoa muito preparada. Tem a competência, né? Tem toda a estrutura e responsabilização. Preparada para não jogar seus dados numa nuvem, para respeitar toda a legislação, a LGPD, e vai ficar ali. A gente é muito fiscalizado nesse sentido de não poder sair dados para onde não puder ir. Então, nós temos uma estrutura muito grande, a gente investe, nós somos obrigados a investir muito em segurança da informação, para resguardar as partes, resguardar os imóveis, as informações que estão ali. Então, pense assim, uma parte de coisa dá para ser feita no Você cartório. sabe que você falou agora, Gladys, sobre questão de valores, né, de investimento. Tem muita gente, né, e eu acho que é um pouco de ignorância de não ter o conhecimento mesmo, que acha que todas as taxas que é cobrado no cartório fica tudo pro cartorário. Não. Tem a gente sabe que tem repasse, né? Tem repasse todo para o Estado, né? né? Por isso que o cartório ele sempre é estadual, a tabela é do Estado. Ok. E tem sempre o repasse para até as santas casas recebem. Sim, recebe os cartórios que nós comentamos Casa, que são educação, vai para vários setores. Os cartórios que são deficitários também tem uma. Nós pagamos. Para manter esses cartórios, né? Então, se a gente for ver hoje, a média de repasse é de 35% a 40% de tudo que entra no cartório. Só. Isso, estou falando só de repasse. Só de repasse. Eu não estou falando investimento. Eu estou falando de toda a infraestrutura, de como é que a coisa anda. Funcionário, estagiário, custos fixos. E outra coisa. Fixos e variáveis. Sim, e outra coisa muito importante, né? A pessoa fala, mas o cartório é muito caro, gasto muito. Não é o cartório em si. É que muitas vezes, quando a gente passa um orçamento, a gente passa um orçamento já falando assim, olha, você tem o ITBI para ser pago, o ITCMD, o registro. Então, o cartório, se você for ver muito bem, a taxa do cartório, muitas vezes ela é menor que o valor de um bom contrato. Exato. Né? Exato. Então, as pessoas não podem confundir o que é cartório, o que são os repasses, que são os impostos a recolher, da prefeitura, ou então do Estado, no caso do ITCMD. Agora, também uma coisa, agora eu esqueci o que eu ia falar, continua falando. Não, que estamos falando sobre isso daí, né? E a gente tem que deixar muito claro que cartório, como eu falei no começo, cartório é para servir. Exato, é isso. Cartório é para servir. Para servir. E dentro disso, da servidão, né, dessa porta aberta que está ali para a população, o que vocês oferecem hoje para que a pessoa procure? Porque, assim, às vezes a pessoa tem dúvida, e a gente fala muito disso, né, Paulinho? Mas não pergunta. Né? O diálogo. Não troca ideia, não procura um profissional, não fala com a pessoa. Às vezes um corretor está atendendo, a gente falou disso essa semana. O corretor está atendendo, mas ele não tem habilidade, por exemplo, em atender o alto padrão. Mas ele tem um conhecido, um corretor que já atende alto padrão. É ser humilde, né? Claro, conversar, trocar ideia. E outra coisa, pra gente é muito importante ter um corretor. Legal. Por que é muito importante?
Quando vem de um corretor, ele já conversou com fulano, As duas com partes, Beltrano, isso. já sabe a documentação. Agora, quando você pega a pessoa que está direto lá, que nós falamos, a pessoa constrói uma casa na vida. Sim. Então, tudo para ela é difícil. Então, o corretor ele vai ser um anjo para a pessoa. E tem essa venda direta, né? Que o Sim. proprietário vai lá e vende e já vai lá Existe, passar também faz escritura. também. Sim. Que ela se torna um pouquinho mais difícil porque as partes querem saber Você acaba fazendo a muita intermediação, coisa. né? Exatamente. Por isso que nós valorizamos muito o corretor. Sim. Né? Tem um papel muito importante. Isso é muito importante para a gente. Como o inventário. A gente, Perfeito. o Advogado é advogado é essencial. Testamento. Então são coisas assim. Aí eu começo a partir do princípio seguinte: o que eu posso fazer num cartório? Tem tanta coisa. Pra você ter uma ideia, você tem um funcionário e você acha que esse funcionário está usando de má fé, está usando alguma coisa tua que não devia usar, você faz uma ata notarial, você consta daquilo ali, você tem uma ata notarial de Que já serve, De uma situação. serve de prova. Estou dando exemplo. Ata notarial de namoro. Escritura de namoro. Escritura de namoro. Ó, essa é nova, eu não sabia que tem. Tem escritura de Namoro. namoro. Tem tudo Tem que escritura para tudo. Para tudo. Transação, por exemplo. Por que as pessoas, ao invés de ir no judiciário, o juiz ali que tem que atender às vezes penal, Já tem pouco processo para ele resolver. Fazenda pública, ainda tem que resolver problemas que vocês poderiam resolver, vocês que eu digo, as partes. Vão no cartório, pode levar seus advogados e pronto, faz a escritura, aquilo lá é título executivo, o juiz olha para aquilo, quem alegar que está errado, que se equivocou, tem que provar, ou seja, perícia. Todos os custos fica para outra parte. Quem se assegurou com a escritura não tem que pagar nada. Então pensa, é uma questão de economia, sabe? Você tem. Mas precisa buscar informação. O cartório de notas é para isso. Ele previne você ter que ir para o judiciário. Perfeito. Mas depois a pessoa agiu de má fé e se arrependeu. Ela vai para o judiciário, mas ela vai arcar com tudo. Sim. Aquele que quis a escritura e que está na escritura, aquilo é verdade. Perfeito. Porque o outro tem que provar, tem que pagar pela perícia, tem que pagar tudo. Ó, tô de boca aberta. Gente, raio-x no cartório, no tabelionato. Raio-x, gente. E faltou muita coisa para falar. Novidade, sabe? Tem alguma mensagem que vocês gostariam de deixar? Fala novidade, rapidinho. Eu gosto de novidade. Olha, mensagem legal? Não, primeiro. Fala novidade. O que tem de novidade, Vino? Dá Por tempo. exemplo, cartório de notas. Vai lá. Daqui a um tempo, breve, pode ser correspondente para financiamento imobiliário. Aí os corretores precisam estar atentos. Olha isso. A conta garantida, que funciona mais ou menos como se fosse o Mercado Livre. Você quer vender, ele quer comprar, mas você não confia nele, ele não confia em você e tal. Vamos pôr o dinheiro nessa conta? Conta entre aspas, do cartório. E aí você fala assim, depois que eu passar aquele documento da Ferrari que ele vendeu para você, lá no Detran, tiver passado tudo certinho, isso. Eu não podia contar, mas ela já falou, já adiantou. Olha isso, que interessante, gente. Aí, só assim, viu, tabelião? Só assim, quando tiver tudo ok, eu falo pra você. Aí você libera pra ele. Olha, eu só vou pagar essa casa se ele assinar. Não, mas ele quer assinar primeiro. Se der registro. Eu quero assinar primeiro. Não, deixa ele assinar. Isso, isso acontece. Eu só assino se pagar. Então, aí o outro Peraí, fala, se não pagar, não assina? Então, põe na conta a conta notarial. fica ali pro cartório, agora o dinheiro vai ficar ali. Ele vai ficar Enquanto fora da conta do cartório. Eu libero. Libera. E aí ele vai verificar dos dois se as condições foram cumpridas. Tá tudo bem para você? Tudo bem para você? Tá. Então eu libero. Pode liberar o pagamento? Pode. Pronto. O outro recebe. Ou seja, olha, galera. Até a hora que eu falei do Drex, mas era esse ponto da conta garantia que eu tava querendo dizer. Isso tem hoje já, não é para breve. Já tem hoje. Olha só. Nós podemos fazer isso para qualquer negócio. Não precisa ser só imóvel, para qualquer coisa. Tá dando quase 2 horas. Vamos lá. Tá brincando. Mensagem, vai. Mensagem final aí, vai. Eu acho que a mensagem é o seguinte: o cartório tá para servir. Exatamente. A consequência de
de ganhar, deixar de ganhar. É consequência. Né? E assim, diálogo, saibam conversar. Sempre diálogo. Comunicação é tudo, né, gente? Evitem a lide, o conflito. Isso sabe? não leva a nada. Nada. Não, se você e para aprender... Corretor, se antecipe o que você pode antecipar. Ah, mas eu vou perder, aí eu vou ter que ver uma coisa que eu não sei. E o corretor, é fundamental que ele seja um bom entrevistador. Ele tem que saber a necessidade. Fazer as perguntas certas. Faça perguntas. Porque às vezes ele está pensando num negócio e a pessoa fala, mas eu nem quero. E eu vou dar uma dica. A gente tem uma percepção de corretor quando a gente vai fazer uma escritura, quando a parte liga pra gente, ou então o corretor pede pra gente, você não fala com as partes? Aí tem esse é um bom termômetro para saber, né, se o corretor não tem segurança. Tem conhecimento ou não. Isso a gente não vê como problema, a gente vê como uma situação que pode ser melhorada. Para a profissão. Na parceria e melhorada também no caso do atendimento. Né? Exatamente. O próprio corretor, ele se preparar. Ele se preparar cada vez mais, como qualquer outra profissão. Legal. Como a gente também tem que se atualizar sempre. Com certeza, com certeza. Gente, sem palavras, né, Paulinho? Nós tivemos aqui um mestrado hoje, doutorado, hein? Assim, cara, foi sensacional. Obrigado, casal, aí, de parabéns. Sucesso para vocês. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Viu? A gente fica muito feliz, né, Paulinho? Desse bate-papo, da gente trazer esse movimento, porque de fato o Livecast nasceu para a gente transmitir conhecimento, né? E quanto mais a gente conversa, mais a gente vê, né, o quanto que tem de assunto, o quanto que tem de informação, de conhecimento para a gente poder transbordar na vida das pessoas. Né? Com certeza. Então, só agradecer aí, né, Paulinho? Fecha aí, Paulinho, né? Eu tô sem palavras, viu, Paulinho? Tem que chamar esses meninos de novo, tem que chamar esse casal de novo. Agradecer o casal, Marcelo, né, toda a audiência aí do Livecast. Continua, compartilha, comenta, segue e tá vendo, hein, pessoal? Tá vendo toda semana aí, conteúdo de peso, né? Então, rede social muito sério. Do cartório, rede social pessoal de vocês, se quiserem compartilhar, aí. Instagram Com certeza. Vamos lá, rede social do Instagram. Cartório arroba Cartório Corderópolis. Arroba Cartório Corderópolis. Isso aí. Gente, mais uma vez, obrigado. O nosso canal Livecast Imobiliário no YouTube vai ficar gravada essa live nas nossas redes sociais, @Marcelo Palma Oficial e paulo.brito.imóveis. É isso. Boa noite, gente. Obrigado.